E dando continuidade às nossas aulas de genética, hoje falaremos sobre as heranças ligadas aos cromossomos sexuais. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Então hoje, pessoal, daremos continuidade às nossas aulas e vamos falar sobre as heranças ligadas aos cromossomos sexuais. Mas, antes de começarmos nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, hein? Então, sem mais delongas, bora para a nossa aula. É o seguinte, hoje então nós vamos entender essas heranças, né? Nós falamos por alto sobre heranças genéticas, mas não chegamos a falar das heranças ligadas aos cromossomos sexuais. Bora lá. É o seguinte, na espécie humana e em muitas outras espécies, os cromossomos são distribuídos em dois grupos. Nós já citamos esses grupos, hein? Que são os autossomos e os alossomos, ou cromossomos sexuais. Tá certo? E é o seguinte, os cromossomos sexuais humanos são de dois tipos. Nós temos o X e temos o Y. Ok? Olha aqui. E eles são bem diferentes, né? Então, nós temos o X do outro lado e o Y do meu lado aqui. Podem perceber que eles têm uma diferença, tá? A morfologia deles é completamente diferente. O Y é até menorzinho do que o X, tá? É claro, coloquei aí para vocês terem uma ideia. Mas está vendo que o Y é torto? Está mostrando o quê? Que tem uma diferença morfológica entre eles. Tá certo? Então, agora vamos falar dos cromossomos sexuais humanos. Presta atenção. A herança envolvendo os genes localizados nesses cromossomos pode ser de três tipos. A parcialmente ligada ao sexo, a ligada ao sexo ou a restrita ao sexo. Isso vai depender de onde esse gene estará nesses cromossomos. Se está nessa parte superior, se está na parte inferior, se está no X, se está no Y. Então, nós vamos aprender isso agora. Olha aqui, o sistema XY, nós já entendemos ele. Quando eu tiver uma herança que for parcialmente ligada ao sexo, o gene em questão vai estar localizado aqui, ó, na região homóloga de XY. Então, tem uma região que é homóloga ao X e ao Y, tá certo? Agora, se for uma herança, né, ligada ao sexo, ela vai estar na região não homóloga do X. Então, é herança ligada ao sexo. Agora, se for uma herança restrita ao sexo, ela vai estar, então, nessa região não homóloga do Y. Então, nós vamos chamar essa herança de herança restrita ao sexo. Entender? Então, vai depender de onde esse gene que determina essa herança, onde ele vai estar localizado nos cromossomos. E isso é muito importante. Beleza? Vamos lá. Olha só, na herança parcialmente ligada ao sexo, os genes se localizam nas partes homólogas. Nós podemos chamar também de regiões pseudo-autossômicas dos cromossomos X e Y. Beleza? Então, vai estar nessa região aí de cima, ó, na região homóloga de X e Y. Tá? Se tiver aí, já pode colocar herança parcialmente ligada ao sexo. Exemplo, os genes que determinam ou não a retinite pigmentar, que é uma doença condicionada por um gene dominante, anota,
que causa degeneração da retina, levando à cegueira. Então, existe um gene dominante que está nessa região, então essa herança, a retinite pigmentar, vai ser uma herança parcialmente ligada ao sexo. De boa? Presta atenção aqui para entender melhor. Pegamos como exemplo, então, os genótipos, né, e os respectivos fenótipos para essa característica, que seria a retinite. Presta atenção aqui. No sexo masculino, nós temos do lado de lá o patrimônio genético, que é o genótipo, e temos do lado de cá o fenótipo, que é a característica expressa. Presta atenção. Se o homem XY vier com duplo homozigoto dominante, como é uma característica dominante, então ele vai apresentar a retinite pigmentar. Se o homem também vier heterozigoto, pode vir esse dominante tanto da mamãe, como no primeiro caso lá, o R do X é maiúsculo, ou pode vir do papai, o R do Y maiúsculo, a pessoa também vai apresentar a retinite pigmentar. Agora, se a pessoa for homozigoto recessivo, a pessoa vai ser normal para essa característica. Ela não vai ter nenhum problema. Beleza? Ah, professor, e se for na mulher, no sexo feminino? Então, nós vamos ter da mesma forma o patrimônio e a característica expressa. Se vier XX com homozigoto dominante, a mulher vai apresentar também a retinite. Se vier heterozigoto, vai apresentar a retinite do mesmo jeito. Agora, se for homozigoto recessivo, a mulher vai ser normal para essa característica, entendeu? De boa? Olha só, galera, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tranquilo? Continuando então. E a herança ligada ao sexo? Na herança ligada ao sexo, os genes localizam-se no segmento específico X, certo? Então, é na parte do cromossomo X, que é justamente a parte não homóloga, tá certo? Correspondente no cromossomo Y. Então, não vai ter homologia entre o X e o Y. É mais fácil falar assim, aquela parte diferente do X. Então, aqui, ó, vamos pegar como referência o X e o Y, e é nessa região, tá, que vai estar localizado o gene que vai determinar essa característica. Presta atenção aqui. Qual o exemplo, professor? As mulheres, por terem um cariótipo, né, 2 cromossomos X, possuem genes ligados ao sexo em dose dupla, formando pares de alelos, tá? Dessa forma, em relação às características ligadas ao sexo, as mulheres poderão ser homozigota ou heterozigota. Concorda? Porque é XX, então ela pode ser homozigota ou pode ser heterozigota, tá? Conforme os pares de genes alelos ligados ao sexo sejam iguais ou diferentes, tá? Outra coisa, já os homens, por terem apenas um cromossomo X no cariótipo, possuem genes ligados ao sexo apenas em dose simples. É óbvio, gente, tá? Então, olha só, desse modo, os homens, anota isso aí, com relação às características ligadas ao sexo, são ditos M mesmo, tá? Zigotos, beleza? Só de ter um ali vai expressar. Presta atenção. Daltonismo e hemofilia são exemplos de características ligadas ao sexo. E pensa, galera, em exercícios que curtem cair em vestibulares, quando se trata de genética e herança ligada ao sexo. Daltonismo e hemofilia é batata. Tá certo? Vamos lá. Herança parcialmente ligada ao sexo, nós vamos falar primeiramente do daltonismo. Daltonismo é uma anomalia na qual o indivíduo não consegue distinguir as cores. Existe um tipo mais comum, que é aquela em que o indivíduo não consegue distinguir o verde do vermelho, tá? Então, se eu escrever aqui, ó,
alguma coisa vermelha no meio desse verde aqui, mesma cor, ok? Essa anomalia é determinada por um gene recessivo. Então, seria uma herança parcialmente ligada ao sexo recessiva, tá certo? Então, o gene vai ser o Dzinho. Gente, geralmente, a letra que é utilizada no gene vai depender do que você está falando. Você está falando de daltonismo? Vai usar o D. Então, aqui é o D recessivo, tá? Presta atenção aqui. Aqui, ó, o alelo dominante condiciona uma visão normal no que se refere à distinção das cores. Então, se você não é daltônico, você tem, então, o alelo dominante. Assim, podemos ter os seguintes genótipos e respectivos fenótipos. Presta atenção. Genótipos possíveis e os fenótipos. Nós temos ali, então, uma mulher, ela é duplo homozigoto dominante. Então, ela vai ser normal. Agora, nós temos uma mulher que é heterozigota. Essa mulher ela é normal, só que ela é portadora do gene que pode causar o daltonismo. Beleza? Aqui, nós temos uma mulher que é daltônica. A mulher, para ser daltônica, ela tem que ser homozigoto recessivo. Beleza? Agora, o homem. Se o homem tiver dominante, o homem vai ser normal. Agora, se ele receber da mãe dele um recessivo apenas, esse homem vai ser daltônico. Beleza? Bem, e quanto à hemofilia? A hemofilia é um distúrbio em que a coagulação do sangue é deficiente devido à falta de fatores plasmáticos de coagulação. E são conhecidos dois tipos de hemofilia ligados ao sexo, que é a hemofilia A e hemofilia B. Sendo que, na hemofilia A, nós vamos ter a falta no plasma da globulina anti-hemofílica, que é também conhecida por fator 8 de coagulação. E é determinada por um gene recessivo. Então, se você fizer aquele quadrinho, tá? Aquele quadrinho é a mesma coisa. Ao invés de colocar o D, vamos colocar um H. É só isso, tá? Então, olha aqui, ó, é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. Então, é uma herança parcialmente ligada ao sexo recessiva. Cerca de 85% dos casos de hemofilia são hemofilia do tipo A. Beleza? Aí é o quadrinho, professor. Vamos lá. Nós temos, então, o patrimônio genético e aqui nós temos a característica. Se a mulher vier homozigoto dominante, normal. Se a mulher vier heterozigoto, ela vai ser normal, porém portadora. Agora, se ela vier homozigoto recessivo, ela vai ser hemofílica. O homem, se vier, então, hemizigoto dominante, ele vai ser normal. Agora, se o homem pegar esse tracinho recessivo da mamãe dele, ele vai ser também hemofílico. Beleza? É a mesma ideia do daltonismo, o quadrinho. Entendido? Herança restrita ao sexo, a herança holândrica. Bem, antes de falarmos sobre essa herança, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. A partir de R$1 mensal, você se torna patrocinador aqui do canal Biologia e Tal e tem diversas vantagens, inclusive aulas particulares, tá certo? Então, se você quer ajudar o seu professor e quer ajudar o nosso canal a estar trazendo mais conteúdos de qualidade semanais para vocês, faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui no canal. Para você saber mais sobre as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal, entra aí embaixo, ó, no link que está na descrição, o link do site Apoia-se, que lá você vai ter descrita todas as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal. Belezinha? Então, bora para a nossa aula. É o seguinte, na herança restrita ao sexo, nós vamos ter genes situados na porção não homóloga do cromossomo Y. Então, é naquela partezinha específica, tá?
Esses genes são chamados de genes restritos ao sexo ou holândricos. Por quê? Do grego holos, que é todo, e andros, masculino. O que quer dizer, gente? Presta atenção. Que vai ser nessa região aí que vai estar localizado o gene. Então, é a região não homóloga do Y. E, presta atenção aqui. Se acontecer uma herança ligada ao Y em uma determinada família, a partir dali, todos os descendentes homens daquela pessoa que desenvolveu, tá, aquela determinada característica, todos os descendentes apresentarão. Um exemplo, nós temos a hipertricose auricular, certo? Então, a hipertricose auricular vai aparecer em 100% de homens de todas as gerações. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. E se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade aqui nas aulas no canal, hein? Tá certo? Ah, e só mais uma coisinha. Fica aqui mais alguns segundos nesse vídeo, que vão aparecer na tela mais 2 vídeos para você escolher e dar continuidade aos seus estudos. Beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!